A palavra do Senhor veio novamente a Ezequiel, mas desta vez com um tom ainda mais direto, mais cortante, mais carregado de indignação santa. A mensagem não era mais apenas à cidade de Jerusalém ou aos seus líderes. Agora o juízo se estende aos montes, aos outeiros, aos vales e às planícies. O cenário natural se torna alvo da ira de Deus por um motivo claro. Foram nesses lugares que o povo edificou altares aos ídolos, profanando a terra com abominações. Ezequiel capítulo 6 nos transporta para o coração do problema, a idolatria aberta, descarada, teimosa. O profeta é ordenado a dirigir a sua palavra aos montes de Israel. E ali, diante das colinas que antes testemunharam a aliança com Deus, agora são denunciados os pecados do povo. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, clama Ezequiel. A terra que deveria ser santa, separada para a adoração ao Deus vivo, se tornou palco de prostituição espiritual. O povo construiu altares em todo lugar elevado, em cada árvore frondosa, em cada sombra conveniente. A adoração se espalhou, mas não ao Senhor, e sim aos falsos deuses, às imagens esculpidas, aos ídolos mudos. É por isso que o Senhor declara que derrubará os altares e despedaçará as colunas do culto. Os ídolos seriam esmagados, os cadáveres lançados sobre os escombros dos santuários. Uma cena chocante, sim, mas profundamente simbólica. Aquilo que o povo adorava se tornaria sua vergonha. Aquilo que o povo escolheu no lugar de Deus seria destruído diante dos seus olhos. Porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Ele é Deus zeloso, ele não aceita o segundo lugar. Essa denúncia à idolatria é tão atual quanto urgente, pois embora hoje não se erijam tantos postes ídolos ou estátuas visíveis, a idolatria espiritual continua em pleno vigor. O coração humano continua propenso a amar mais as bênçãos do que o abençoador, mais as obras das mãos do que a presença do Criador. Tudo o que ocupa o trono do nosso coração e rouba o lugar que pertence a Deus é um ídolo. E o Senhor, por zelo e amor, confronta e derruba cada um deles. Deus diz que espalhará os ossos do povo ao redor dos seus altares. Isso não é apenas uma profecia de destruição, é um símbolo claro de vergonha pública. Aquilo que era sagrado para o povo agora se tornaria maldito. E isso nos ensina algo profundo. Toda idolatria terminará em vergonha. Tudo o que é colocado no lugar de Deus será derrubado. Tudo o que é adorado fora da vontade do Senhor se voltará contra quem adorou. Não existe ídolo que salve. Não há imagem que sustente. Não há culto falso que resista ao fogo santo da presença de Deus. E ainda assim, mesmo no meio de tamanha indignação, vemos o coração misericordioso do Pai. No meio das ruínas haverá um remanescente, um grupo de pessoas que se lembrará do Senhor entre as nações, homens e mulheres que chorarão por seus pecados, que sentirão no peito a dor do afastamento de Deus. Porque mesmo quando o juízo é inevitável, o amor de Deus ainda preserva os que se quebrantam. O Senhor declara que alguns escaparão da destruição e entre os exilados haverá aqueles que se lembrarão dele. Essa lembrança não será apenas mental, será acompanhada de arrependimento profundo. Eles reconhecerão suas iniquidades, verão que foram rebeldes, sentirão no corpo e na alma as consequências da idolatria, e ali, no exílio, no cativeiro, Deus começará uma nova obra, não mais baseada em rituais externos, mas em corações contritos. Isso nos mostra que o verdadeiro arrependimento nasce no fundo da dor. Nasce quando reconhecemos que traímos o amor de Deus, que o trocamos por migalhas, que entregamos nosso louvor a coisas que não têm vida. Mas a misericórdia de Deus é maior que a nossa queda. Ele não espera perfeição, ele espera quebrantamento. E aos que se lembram dele entre as ruínas, ele responde com restauração.
A mensagem de Ezequiel, capítulo 6, é dura, mas necessária. Ela rasga as vestes do orgulho religioso e revela o coração do povo, dividido, contaminado, infiel. E o chamado do Senhor é claro: derrubem os ídolos, rasguem o coração, voltem-se para o Deus vivo, porque só Ele é digno, só Ele salva, só Ele pode restaurar o que foi perdido. O Senhor, por meio do profeta Ezequiel, continua sua palavra contra os montes de Israel e contra tudo o que representava a falsa adoração e a infidelidade do povo. A mensagem é clara: o juízo se espalhará por todos os lugares onde a idolatria se alojou. Não haverá caverna, vale ou planície onde os altares do engano não sejam visitados pela justiça de Deus. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados. Assim declara o Senhor, deixando claro que o juízo não será simbólico, será visível, geográfico, definitivo. As estruturas religiosas construídas fora da vontade de Deus cairão. Os lugares onde o povo buscou segurança nos deuses das nações serão desfeitos. A fé que havia se desviado será confrontada por meio da ruína. Mas o objetivo do Senhor não é apenas destruir o que é falso, é despertar no povo a consciência da verdade. E por isso, repetidamente, encontramos a expressão que ressoa como um refrão profético: e sabereis que eu sou o Senhor. Essa frase, carregada de propósito, é o coração do livro de Ezequiel. Deus permite o colapso das estruturas humanas para que o povo volte a enxergar quem Ele é. Quando tudo desmorona, quando os altares caem, quando a cidade se silencia, então, finalmente, muitos se lembrarão de que só o Senhor é Deus. A dor, nesse contexto, se torna mestra. A ruína, instrumento de redenção. O exílio, caminho de reencontro com a essência da fé. E o Senhor vai mais fundo. Ele diz que quebrará o coração dos sobreviventes espalhados entre as nações. Eles ficarão como palha ao vento, mas com as lágrimas nos olhos. Farão lembrança de mim entre as nações, para onde forem levados cativos, pois estou quebrantado por causa do seu coração adúltero. Essa frase é comovente. O Deus que julga é o mesmo que sente. Ele diz estar quebrantado, não por fraqueza, mas por amor, por ter sido traído, por ter sido rejeitado por aqueles a quem tanto amou. O coração de Deus não é uma rocha indiferente. Ele sente, ele se entristece. E aqui ele se revela como um Deus que ama com intensidade e que se fere quando seus filhos se afastam. Esse aspecto do caráter divino é precioso. O zelo dele não é possessivo, é protetor. Ele deseja exclusividade porque sabe que todo outro caminho é destrutivo. A idolatria não apenas ofende a Deus, ela destrói quem a pratica. Por isso, o Senhor diz que o povo se enojará de si mesmo por causa das abominações que cometeram. O verdadeiro arrependimento não é superficial. Ele traz desgosto pelo pecado. Ele gera no coração uma repulsa por aquilo que antes era prazeroso. O povo se verá como realmente estava, contaminado, sujo, infiel. E esse nojo não é destrutivo, é redentor. Porque quando nos enojamos do pecado, corremos para a graça. Quando vemos quem realmente somos sem Deus, clamamos por quem Ele é. É interessante notar que Deus não interrompe o castigo no momento do arrependimento. O exílio continua, a dor persiste, mas agora há sentido, agora há esperança, porque o coração se voltou para o Senhor. E quando o coração se quebranta, o juízo já começa a dar lugar à restauração. O tempo do castigo pode até continuar, mas agora há um novo caminho sendo trilhado. A distância física de Jerusalém já não impede mais o encontro espiritual com o Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo, Deus faz questão de mostrar que tudo o que estava acontecendo não era acaso. Era resultado da aliança quebrada. Era cumprimento da palavra que ele já havia anunciado. E mais uma vez, ele declara:
Sabereis que eu sou o Senhor. Essa frase é como um despertador espiritual. É como se o Senhor dissesse: vocês se esqueceram de quem eu sou, mas eu vos lembrarei. Não com discursos, mas com fatos. Não com promessas apenas, mas com ações. Esse é um alerta atual para todos nós. Em tempos de distração espiritual, o Senhor ainda fala. Ele ainda permite que estruturas caiam, que certezas humanas desmoronem, que zonas de conforto se rompam. Não para nos destruir, mas para nos despertar. Porque Deus não está interessado apenas em rituais ou declarações religiosas. Ele quer o coração. E quando o coração está longe, Ele permite tudo o que for necessário para trazê-lo de volta. O Deus que julgou os montes de Israel é o mesmo que ainda hoje julga os ídolos dos corações. E a pergunta que ecoa é: será que já sabemos que só Ele é o Senhor? Ou será que ainda precisamos ver os altares caírem para, enfim, reconhecer a sua glória? A voz profética de Ezequiel não se cala. Deus continua a revelar por meio dele os propósitos do juízo e a profundidade do seu zelo. Agora, a mensagem adquire um tom ainda mais específico e doloroso. A desolação não será apenas dos montes ou dos altares, será também das casas, das cidades, dos lugares onde o povo vivia e encontrava segurança. A justiça de Deus alcançará todos os cantos onde o pecado foi abrigado. A corrupção se espalhou como praga, e agora a disciplina divina se espalhará com a mesma intensidade. O Senhor declara que as cidades de Israel se tornarão ruínas e os lugares altos, outrora cheios de adoração falsa, seriam devastados. Os vossos altares serão assolados e assolados ficarão os vossos ídolos. Cada estrutura levantada em afronta ao Deus vivo seria desfeita. Cada imagem adorada seria lançada por terra. Cada costume aprendido das nações vizinhas seria envergonhado publicamente. Não haveria remanescente dos ídolos. O Senhor estava limpando a terra, como quem varre uma casa tomada por impurezas. E por trás disso há um princípio espiritual poderoso. Quando Deus começa a purificar, Ele não deixa nada oculto. Ele não limpa pela metade. Ele derruba tudo o que está fora do lugar. E isso, embora pareça severo, é sinal de graça, porque o juízo de Deus não tem o objetivo de exterminar, mas de restaurar. Ele derruba para reconstruir, ele expõe para curar, ele destrói ídolos para reerguer o altar do coração. Deus prossegue: e feridos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Mais uma vez a frase ecoa, não como um castigo frio, mas como um chamado à consciência. O povo havia esquecido quem era o seu Deus. Trocara o fogo do altar pela fumaça do incenso pagão. Trocara a glória do Altíssimo pelas imagens vazias dos deuses das nações. E agora, no colapso das estruturas, o Senhor os chamava de volta à realidade. Eu sou o Senhor. Mas Deus não se limita a anunciar destruição. Ele envia advertência, apelo, convite ao arrependimento. E então ele ordena: assim diz o Senhor Deus, bate com a mão e bate com o pé, e dize: ai. É como se o Senhor mandasse Ezequiel representar a dor com o corpo. Bater as mãos, bater os pés, gritar. Não se trata apenas de uma mensagem verbal, é uma mensagem encarnada. O profeta sofre com o povo. Ele não apenas anuncia, ele sente. Esse detalhe é profundo, porque nos mostra que o ministério profético verdadeiro não é feito à distância. Ele exige envolvimento, exige lágrimas, exige identificação com a dor dos outros. O profeta não é um juiz impassível. Ele é um intercessor que, mesmo compreendendo o juízo, continua clamando por misericórdia. Ezequiel, nesse gesto, aponta para Jesus, o maior profeta que não apenas falou em nome de Deus, mas se entregou para reconciliar os homens com o Pai. Deus manda que Ezequiel grite: ai por causa de todas as abominações da casa de Israel. O
problema não era só externo, era interno. Eram as abominações ocultas, as transgressões constantes, os pecados que se tornaram estilo de vida e por isso o castigo viria com peso, a espada, a fome, a peste, 3 ferramentas do juízo divino, 3 instrumentos que a história de Israel já conhecia e que voltariam agora como consequência da aliança quebrada. Cada uma dessas formas de juízo tem um significado. A espada representa a guerra, a violência, a queda dos exércitos, a destruição das cidades. A fome aponta para a ruína dos campos, a escassez, o colapso da vida comum, o desespero. A peste revela o abandono, o corpo fragilizado, a contaminação, o desespero absoluto. E mesmo em meio a essa realidade, Deus ainda falaria, ainda chamaria, ainda estenderia a mão, porque o objetivo do Senhor era mais do que punir, era restaurar o temor, reavivar a aliança, reconduzir o povo ao quebrantamento. E o texto segue: os que estiverem longe morrerão pela peste, os que estiverem perto cairão à espada, e os que restarem e forem cercados morrerão de fome. Assim satisfarei o meu furor sobre eles. Pode parecer impiedoso, mas essa declaração precisa ser vista sob o prisma da aliança. Deus havia prometido bênção para a obediência e maldição para a desobediência. Isso estava registrado desde Moisés, em Deuteronômio capítulo 28. Agora, o tempo da colheita havia chegado, mas mesmo no meio dessa severidade, a graça, porque Deus não se cala. Ele fala, Ele alerta, Ele levanta um profeta, Ele dá tempo e Ele ainda reserva um remanescente. A disciplina do Senhor nunca é o fim, é uma ponte para recomeços, para quem ouve, para quem se dobra, para quem se volta a Ele com sinceridade. A mensagem continua. O Senhor fala com clareza e com autoridade por meio de Ezequiel, revelando as consequências inevitáveis de uma aliança quebrada. O juízo que se espalha sobre Israel não vem de um Deus vingativo, mas de um Deus justo, zeloso, santo, que não tolera o pecado indefinidamente. E agora, o que antes era apenas advertência se aproxima como realidade. As palavras do profeta não são figuras de linguagem, são prenúncios concretos da dor que viria. O Senhor diz: assim se cumprirá o meu furor, e farei repousar neles o meu ardor, e serei consolado. Esta declaração nos confronta com uma das verdades mais difíceis de se compreender. Deus também é consolado quando a justiça é satisfeita. O pecado acumulado ao longo de anos, os altares erigidos ao engano, os corações entregues aos ídolos, tudo isso provoca o zelo do Senhor. E quando Ele finalmente executa a sua palavra, não é com prazer maligno, mas com a paz que só a justiça consumada pode trazer. Deus não se alegra na destruição, mas se consola ao ver a ordem restaurada. A ira de Deus não é instável, não é injusta. Ela é o reflexo da sua santidade ofendida e do seu amor traído. O furor divino se ergue contra tudo aquilo que oprime, engana e destrói o propósito original de Deus para o seu povo. A idolatria é mais do que infidelidade espiritual, é autodestruição. Ela rouba o coração, enfraquece a fé, envenena a alma. E Deus, como Pai zeloso, intervém para extirpar o mal pela raiz, mesmo que isso envolva dor temporária. Deus diz mais: saberão que eu sou o Senhor, e que não disse debalde que lhes faria este mal. Essa frase é contundente. Ele não fala por falar, não adverte em vão. O Senhor não é como os homens, que ameaçam, mas não cumprem. Suas palavras são firmes. Seu compromisso com a verdade é absoluto. E o que Ele promete, seja bênção ou juízo, se cumprirá. Aqui vemos que não se trata apenas de castigo, mas de reputação divina. O nome do Senhor está em jogo, sua glória está em questão.
e Ele não permitirá que o seu caráter seja ridicularizado. Essa dimensão do juízo divino é muitas vezes esquecida. Em uma geração que se acostumou a ver Deus apenas como Pai amoroso, é necessário lembrar que Ele também é juiz fiel. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é fogo consumidor. A graça não anula a santidade. Ela caminha com ela. E o Evangelho só tem sentido quando compreendemos o preço que foi pago para que a justiça de Deus fosse satisfeita. O Calvário não foi um gesto simbólico, foi a concretização do juízo, da ira desviada, do amor em ação. Olhando para o cenário de Israel descrito por Ezequiel, podemos ver muitos paralelos com os nossos dias. Vivemos em tempos de abundante idolatria, não necessariamente aos deuses esculpidos, mas aos deuses invisíveis do ego, do prazer, da fama, do dinheiro, da autonomia. O coração do ser humano continua construindo altares onde Deus nunca mandou erguer. E ainda hoje, o Senhor continua chamando, advertindo, corrigindo, com o mesmo zelo, com o mesmo amor. Quando Ezequiel bate as mãos e os pés e clama, ai, ele nos representa. Ele está dizendo, Senhor, a dor é grande, o pecado é profundo, mas ainda há tempo. E essa também deve ser a nossa postura, bater as mãos em clamor, dobrar os joelhos em arrependimento, gritar, ai, se por nossa geração, interceder, mesmo que poucos ouçam. Ser voz no deserto, ser sentinela nos muros, ser profeta entre os cativos. A mensagem do profeta não é apenas juízo, é um convite à rendição. É como se Deus dissesse, antes que a espada te alcance, volta para mim. Antes que a fome chegue à tua casa, rasga o teu coração. Antes que a peste invada teus dias, dobra os teus joelhos. Porque o tempo da graça sempre precede o tempo do juízo. E aqueles que ouvem e se arrependem ainda podem ser poupados, restaurados, reerguidos. Essa é a beleza por trás da severidade. Deus só julga com intensidade o que Ele ama profundamente. Se o Senhor permite que sejamos confrontados, é porque ainda deseja nos transformar. Se Ele fere, é porque também deseja curar. Se Ele corrige, é porque ainda há esperança. E o que Ele espera? Um povo quebrantado, um coração contrito, uma geração que diga, Senhor, nós pecamos, mas queremos voltar, queremos te adorar de verdade, queremos reconstruir o altar certo, queremos lançar fora os ídolos, queremos o teu fogo de volta. O juízo profetizado por Ezequiel atinge não apenas as construções físicas de Israel, mas os fundamentos espirituais do povo. Os montes onde se levantaram ídolos seriam arrasados, os altares seriam destruídos e a vergonha se tornaria visível. No entanto, mesmo ao descrever a severidade dos castigos, o profeta jamais se separa da esperança que existe para aqueles que se arrependem. O capítulo 6 termina com uma reafirmação do zelo do Senhor. Assim se cumprirá o meu furor, e satisfarei neles o meu ardor, e saberão que eu sou o Senhor. Esse conhecimento que Deus deseja gerar, saberão que eu sou o Senhor, não é meramente intelectual, é relacional. É uma redescoberta do temor, uma reconexão com a santidade, uma percepção profunda de quem Deus é. O Senhor não está apenas julgando, Ele está revelando sua glória. Ele está mostrando que não há outro nome, não há outro refúgio, não há outro altar digno. A destruição das falsas estruturas tem um objetivo: trazer o povo de volta ao único fundamento verdadeiro. E é por isso que essa mensagem é tão importante para os nossos dias. Vivemos uma era de múltiplos altares. A idolatria mudou de forma, mas não de essência. Há corações divididos entre o Senhor e o sucesso, entre a fé e a fama, entre a adoração e os desejos pessoais. Deus continua sendo substituído por imagens invisíveis, por ideias, por sentimentos e por vontades humanas.
E a palavra de Ezequiel continua sendo proclamada: destruam os altares, derrubem os ídolos, voltem para o Senhor. Mas também há uma verdade de conforto. O Senhor conhece os que são seus. Ele vê os quebrantados. Ele ouve os que choram entre os escombros. Ele sabe distinguir entre os que praticaram abominações e os que, mesmo em meio ao exílio, ainda se lembram do seu nome. O remanescente é preservado, e esse remanescente é a semente da restauração. Ele é pequeno, mas é puro. Ele é frágil, mas é fiel. Hoje, o Senhor ainda procura por corações que se prostrem diante dele, por vidas que abandonem os altares errados, por filhos e filhas que desejem ser reconstruídos, mesmo depois do juízo. Porque a palavra do Senhor é clara: a justiça virá, mas a graça está disponível. O fogo cairá, mas os que se refugiarem na rocha estarão seguros. O tempo é agora. O chamado é real. E a pergunta que resta é: haverá alguém que diga sim ao Senhor neste tempo? Alguém que abra mão dos ídolos, das distrações, da frieza espiritual e volte-se por inteiro ao Deus vivo? Agora ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, dobramos o nosso coração. Tu és justo, santo e verdadeiro. Reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes construímos altares onde o Senhor não mandou. Erguemos prioridades em nossos corações que usurparam o Teu lugar. Permitimos que a idolatria sutil, o orgulho e a vaidade nos afastassem da Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos com Tua graça. Derruba todo ídolo ainda oculto em nós. Quebra toda estrutura de rebelião. Purifica nossas mãos, nossos olhos, nossos pensamentos. Restaura o altar verdadeiro da adoração em nossas vidas. Que o fogo da Tua presença queime em nós novamente, não para destruir, mas para vivificar. Ergue-nos, ó Deus, como remanescente fiel. Dá-nos temor ao Teu nome. Que o nosso coração esteja inteiro diante de Ti. Que possamos ser aqueles que, mesmo em tempos de exílio e desolação, ainda se lembram de Ti, ainda Te invocam, ainda Te amam. Recebe nossa entrega. Somos Teus, somos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e Te agradecemos. Amém. Talvez você esteja vivendo entre ruínas espirituais. Talvez os altares da sua vida tenham desabado. Talvez os ídolos tenham consumido sua devoção. Mas o Deus que falou com Ezequiel é o mesmo que está te chamando agora. Ele não te quer para destruir. Ele te quer para restaurar. Ele não te rejeita. Ele te chama. Volte-se para Ele hoje. Não espere cair para se levantar. Não espere perder tudo para buscar o essencial. Deus está te oferecendo graça agora. Está batendo à porta do seu coração. Diga sim. Entregue-se. Reconstrua sua vida sobre o único fundamento verdadeiro: Jesus Cristo. Você pode dizer agora: Senhor, eu volto. Derruba meus ídolos, reconstrói minha fé e faz de mim Tua morada. Ele ouvirá, Ele responderá, Ele restaurará.